Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso videocast da sexta-feira. Vou falar de 3 assuntos nesse videocast. 2 estudos, que é o estudo do ovo, publicado no JAMA. No mesmo número do JAMA, um estudo que retrata o nível de evidência dos guidelines de cardiologia. 2 reflexões interessantes. Mas a reflexão mais genérica, interessante e filosófica dessa nossa conversa de hoje é a semelhança entre o FAA, assunto da semana passada, assunto do público da semana passada, FAA, Federal Aviation Administration, e FDA, Food and Drug Administration. FAA diz respeito à aviação aérea, Food and Drug Administration diz respeito à nossa área, que é a nossa área de saúde. Ambas as agências são agências regulatórias e que servem para proteger o público em relação às indústrias, né, que produzem essas coisas a serem consumidas. O FAA entrou na notícia da semana passada por causa dos 2 acidentes com o Boeing 737 MAX, né, que parece que tiveram uma causa semelhante. A questão que foi levantada em relação a isso é a íntima relação do FAA com a Boeing, que é produtora desses aviões. Uma relação, digo íntima, é uma relação de boa convivência. No entanto, o FAA serve para proteger o público em relação à Boeing, por exemplo. Não só a Boeing, mas a um órgão como a Boeing. Ou seja, o FAA serve para fiscalizar se a Boeing está produzindo os aviões com a segurança adequada. O FAA serve, portanto, para avaliar, digamos, a efetividade do avião em voar, o que se traduz em segurança dos aviões, né? O FDA serve também para avaliar segurança e eficácia das drogas que a gente usa. Bem, o que foi questionado na semana passada é que o FAA delega à Boeing que a Boeing se autofiscalize e passe o resultado de sua autofiscalização para o FAA avaliar se o avião é seguro ou não. Ou seja, nem sempre é um órgão independente que fiscaliza ou que testa os produtos produzidos pelos fabricantes de avião, nesse exemplo específico. E isso é tido como altamente questionável. Altamente questionável. É porque é claro que a Boeing, ao produzir um avião, e ela vai testar o seu avião, ela é enviesada em relação a um resultado favorável ao seu avião. Isso foi tido como algo muito estranho pela população. Puxa, o FAA delega a Boeing que a Boeing teste seu próprio avião? Ora, por que a surpresa? É exatamente isso, gente, que o FDA faz com a indústria farmacêutica. O FDA delega à indústria farmacêutica que a indústria farmacêutica, ou de próteses e procedimentos, testem seus produtos e apresentem o resultado do teste dos seus produtos, do mesmo jeito que a Boeing testa o seu produto. Por que a gente acha estranho na Boeing e não acha estranho do lado de cá? É a mesma coisa. Quando o FDA aceita um ensaio clínico randomizado, realizado, organizado e patrocinado pela indústria farmacêutica, que produziu aquele remédio, naturalmente ele está aceitando um teste que tem um viés intrínseco, ou que tem um conflito de interesse. Nós somos sujeitos a isso. Nós somos obrigados a aceitar os ensaios clínicos feitos pelos produtores do que a gente vai usar, porque a gente não tem outra alternativa. De fato, para fazer medicina baseada em evidências, a gente tem que aceitar essas evidências. Mas o que seria ideal? O que seria ideal é que o teste do produto não fosse feito pelo fabricante do produto, e sim por alguém independente. Se o público está criticando que o teste do avião da Boeing não era para ser feito pelo avião pela Boeing,
Também o teste da droga não pode ser feito pelo produtor da droga. Idealmente teria que ser algo independente. Como isso vai ser feito se a maioria dos recursos financeiros para testar uma droga está com a indústria, nós não temos dinheiro para fazer esses ensaios clínicos? Qual a solução? A solução é a indústria doa a verba para o FAA delegar a um grupo independente a realização do ensaio clínico, ok? Ou o FAA, digamos, o FDA, cobra uma taxa alta para o credenciamento da droga e essa taxa é suficiente para o FDA patrocinar um estudo em colaboração com pesquisadores, com universidades, etc., sem um patrocínio direto da indústria, sem uma relação direta da indústria. Ou seja, o FDA poderia ter um budget, poderia ter um orçamento cujos recursos são provenientes das inscrições das drogas nessa instituição. Inscrições caras o suficiente para fazer com que o FDA tenha condição de realizar o teste dessas drogas ou pagar para alguém independente realizar o teste dessas drogas. Assim seria o mundo adequado, tanto no mundo da aviação como no mundo da indústria farmacêutica. Então nós, indivíduos que prescrevem remédios, não podemos achar estranho que a Boeing testa seus próprios aviões, porque nós aceitamos todo dia evidências produzidas pelos produtores dos produtos que vão ser testados. É claro que eu não estou propondo que a gente jogue no lixo ensaios clínicos financiados pela indústria. O que eu sempre proponho é que a gente analise com uma dose de ceticismo maior, mas não podemos desprezar essas evidências. Porque são elas que existem para a gente, em boa parte das vezes. Mas o ideal é que a gente comece a discutir desde já que isso não está adequado. A Boeing não deve fazer o teste final dos seus aviões, da segurança dos seus aviões. Assim como a indústria não deve fazer o teste final da segurança e da eficácia de seus produtos. Assim a gente teria um mundo com menos conflito de interesse. Reflexão interessante: FAA é igual a FDA. Vamos agora ao estudo do ovo. O estudo do ovo é uma postagem que eu fiz essa semana e eu convido vocês a lerem essa postagem. E essa postagem eu intitulo O Elefante da Sala, o estudo do ovo e o elefante da sala. Ou seja, enquanto está todo mundo criticando aí, todo mundo não, uma tendência de pessoas que gostam de ovo criticando o estudo do ovo, ou seja, que é um estudo do JAMA que mostra que o consumo de ovo estaria associado a maior incidência de eventos cardiovasculares, ninguém está vendo um elefante na sala, que é o fato desse estudo ser negativo, minha gente. Esse estudo não é um estudo, na verdade, que sugeriu com robustez que ovo aumenta eventos cardiovasculares. O autor fez um spin da conclusão positiva, mas se a gente lê com cuidado, é o estudo negativo. E esse é o elefante na sala que ninguém está vendo. Por que às vezes eu tenho um elefante na sala e a gente não vê? Porque a gente está olhando para o lado errado. Qual é o lado que as pessoas estão olhando no estudo do ovo? Esse é um estudo observacional. Como um estudo observacional, não pode demonstrar que ovo aumenta risco cardiovascular. Errado. Quando nós estamos falando de dano, a gente deve aceitar, guardada algumas condições, o estudo observacional para demonstração de dano, porque o ônus da prova para o dano é menor do que o ônus da prova para o benefício, porque dano implica em evite, benefício implica em faça, adote a conduta. O erro de uma conduta adotada é maior que um erro de uma conduta evitada, principalmente quando se trata de dieta. E em determinadas situações, é difícil viabilizar eticamente um ensaio clínico randomizado. Portanto, no caso de dano, muitas vezes a última evidência ou a melhor evidência só pode ser um estudo observacional. É o caso do cigarro, é o caso do alcoolismo, ok? Então, quando falamos de dano,
não podemos generalizar que estudo observacional não serve. Como a crítica está focada nisso, parece que as pessoas nem leem o artigo, mas já saem criticando. E ao não ler o artigo, não percebem o elefante na sala. Na verdade, esse estudo não mostra com clareza que ovo aumenta risco cardiovascular. Guardadas duas condições, o estudo observacional pode sugerir causalidade de dano. A primeira, grande plausibilidade. A segunda, alta força de associação, como é o caso do cigarro, 20 de risco relativo, como é o caso da hidroclorotiazida e câncer de pele, postagem recente, 7 de risco relativo. Diferente de 1,06 de risco relativo do ovo em relação a eventos cardiovasculares. Portanto, não encaixa. Não é tão plausível que ovo aumente colesterol e aumentando colesterol, porque dieta rica em colesterol não aumenta colesterol plasmático, então isso não é plausível. Segundo, a força de associação é muito fraca. De fato, esse estudo, não por ser observacional, mas não é dos estudos observacionais que comprova algo em seno positivo, mas o elefante na sala é que ele não é positivo, ele é negativo, e eu vou dizer por que ele é negativo. Peço que vocês leiam a postagem para ver com mais detalhe, mas quando você ajusta ovo para o consumo total de dieta, para o consumo de colesterol total, perde-se a associação. Portanto, o ovo é um mero marcador de uma dieta geral e não o causador. Segundo, quando um fator contribui simultaneamente para um desfecho contextual e um desfecho totalmente fora de contexto, contribui de maneira igual, provavelmente isso é efeito de confusão. E no caso, o tal consumo de ovo aumenta a mortalidade cardiovascular, mas aumenta quase na mesma proporção a mortalidade não cardiovascular. Não tem sentido ovo aumentar a mortalidade não cardiovascular nesse estudo que avalia essa hipótese. Isso não tem nada a ver com a hipótese que está sendo avaliada. Então sugere que essa relação de ovo com morte é mediada por efeito de confusão. Portanto, quando a gente analisa e lê o trabalho com mais detalhe, e em trabalhos observacionais é muito importante a gente ver esses detalhes da análise multivariada e análise de desfechos não contextuais, a gente conclui que o estudo, na verdade, não demonstra, não é um estudo positivo de que ovo determina, ou de que ovo é associado, ou que prediz eventos cardiovasculares. Esse é um estudo negativo. Se a gente lesse, não precisava tamanha controvérsia. O que essa questão é que muitas vezes um viés e uma tendenciosidade de pessoas, ao ler algo, já eliminam a qualidade do trabalho baseado em regras gerais, que nesse caso aqui, a regra do estudo observacional não se adequa de cara, não se adequa tanto, não se adequa de imediato, porque nós estamos falando de dano. Dano, nós temos que contar com a possibilidade dele ser comprovado por estudos observacionais. E o último trabalho que eu queria mencionar é esse trabalho publicado no JAMA, que analisou a proporção das recomendações dos guidelines americano e europeu em cardiologia da recomendação nível A, B ou C. A recomendação nível A, de acordo com como esses guidelines classificam, é o nível de recomendação que representa evidência científica com baixo risco de viés e baixo risco de erro aleatório. Ok? Então, por definição e baseado em princípios da medicina baseada em evidências, a gente só deve considerar ou implementar uma conduta com o que eles chamam aqui de nível de evidência A, que é a evidência realmente que tem uma confiabilidade maior. O que eles chamam de nível de evidência B para implementação de conduta são estudos observacionais ou pequenos ensaios clínicos. Sabemos que estudos observacionais, acabei de falar, para implementação de conduta, para fazer, nunca será uma evidência confirmatória, e pequenos estudos subdimensionados, mesmo que ensaios clínicos, também não serão evidências confirmatórias, porque eles sofrem de uma maior probabilidade de erro aleatório, mentiras aparecem em estudos pequenos, e também ao randomizar estudo pequeno você não tem tamanha homogeneidade a ponto de afastar viés de confusão. Portanto, nível de evidência B serve para gerar hipótese e não para recomendar nada. Tem ainda o nível de evidência C, que só deve ser utilizado nas situações de plausibilidade extrema, que não tem estudo nenhum, ou tem estudos muito ruins, e o que acontece é um consenso de especialistas. Morro de medo
de consenso, quanto mais de especialista. Portanto, na realidade, se a gente tiver integridade científica, nível de evidência C e B só deveriam recomendar alguma coisa na plausibilidade extrema, que na verdade não precisa de evidência. Enquanto apenas nível de evidência A deveria recomendar. O que é então que esse estudo mostra? Esse estudo mostra que das recomendações do American College of Cardiology, American Heart Association, americanas, né, apenas das 2.930 recomendações, apenas 8,5% das recomendações são nível de evidência A. Ou seja, apenas 8,5% das recomendações deveriam ser recomendações. O resto não deveria ser recomendação. Você tem aqui 41% nível de evidência B e... 50% nível de evidência B e 42% nível de evidência C. Esse é o nível de evidência dos guidelines. Portanto, minha gente, guideline não é obra de Deus, é feito por gente com conflito de interesse e conflito intelectual, tá? E uma série de vieses, e a tendência da mentalidade do médico ativo, e que eu tenho que recomendar coisa, um estudo pequeno, altamente, guideline recomendava hipotermia pós-parada, uma caricatura, que agora a gente já sabe que não funciona. A gente vive no mundo da reversão médica por causa desses guidelines que adotam recomendações com baixa qualidade de evidência. Tá? Então o guideline está cansado de recomendar coisa que violando o princípio da hipótese nula, e aqui está retratando, você só tem 8%, nos guidelines europeus apenas 14% são nível de evidência A. Isso é o retrato, e é o retrato de que medicina baseada em evidência não vingou do ponto de vista de influenciar a recomendação médica. Lembrando que recomendação médica não é uma receita de bolo, é recomendação, é considere, ok? Na medida que a gente recomenda, isso não significa que a gente vai fazer em todo mundo, porém, na medida que não tem evidência, fora da situação de plausibilidade extrema, a gente não deve fazer em ninguém, salvo exceções. Então isso aqui mostra o quanto grosseiros são esses guidelines, e olha que a gente está falando de guidelines bons. Olha que a gente está falando de coisas, de guidelines tidos como guidelines adequados. Na verdade, eles não passam, esses guidelines cardiológicos não são os melhores guidelines do ponto de vista de controle de qualidade, mas são melhores, por exemplo, que as diretrizes nossas, das quais eu já participei dos bastidores e não tem muita metodologia de como fazer. Pelo menos esses guidelines americanos tem um Writing Committee que escreve, tem um Task Force que avalia como se fosse revisor. É uma coisa menos pior e mesmo assim mostra esse tipo de resultado. Portanto, aqui está um retrato que a gente deve refletir. Convido a vocês a ler esse artigo e realmente refletir como o nosso mundo não é baseado em evidências, é muito mais baseado na vontade de fazer. Eu estou com vontade de fazer, eu estou com vontade de recomendar, portanto eu vou fazer isso. Gente, leiam guidelines, mas de uma maneira crítica. Essa é a mensagem final. Obrigado pela atenção.